Olá, aqui é o Will e hoje nós vamos falar do último filme de Resident Evil, finalmente. Resident Evil, Bem-vindo a Raccoon City, lançado em 2021 e dirigido pelo Johannes Roberts, né? Ele que trabalhou ali no Os Estranhos 2 e vários outros filmes de terror aí menores. Antes disso, eu peço pra você aqui embaixo apertar ali para se inscrever, dar um like e apertar ali também no botão para ter mais notificações no sininho. Então é isso aí, vamos lá. Muito bem, primeiro eu tenho que dizer que, se eu não me engano no vídeo anterior, eu não tenho certeza absoluta se eu falei isso, mas eu tinha comentado, eu acho que eu ia falar de mais dois filmes. Mas só que o Resident Evil Escuridão Absoluta, né, ele é uma série, ele não é um filme. E como tem essas duas séries, que é o Resident Evil Escuridão Absoluta, né, e o Resident Evil, a série da Netflix, tem os dois, né. Então esses aí eu vou deixar de lado por enquanto, porque são séries, a gente vai focar aqui em filmes até um certo momento. Quando eu tiver a chance, né, quando eu tiver um tempo livre aí, eu vou atrás de fazer a série também. Muito bem. Qual o contexto de Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City? Bom, a gente teve todos aqueles filmes ali da Mila Jovovich, né, com o Paul W.S. Anderson. E aqueles filmes, eles são bem problemáticos, eles não tem nada a ver com jogos, tipo assim, nada a ver, tipo, nada a ver. O primeiro e o segundo, se você forçar muito a barra, você consegue ver uma coisa bem distante de que meio que... Só que de uma forma geral não tem nada a ver os dois filmes, todos os 6 filmes na verdade, né? Bom, exceto que aparece um personagem ou outro com o nome do personagem do jogo, ou alguma referência, algum monstro que é específico. Já aqui... o diretor e, claro, os roteiristas e produtores quiseram fazer uma coisa mais próxima dos games mesmo. O que me deixa embasbacado. Porque pensa no seguinte, Resident Evil, eu acho que eu já falei isso na série da Mila Jovovich, e vou falar aqui novamente. Resident Evil provavelmente é uma das franquias mais fáceis de se transformar em filme, um filme de qualidade. Sem brincadeira, é muito fácil. Assim, os roteiros estão praticamente prontos. Mas os caras, eles escolhem fazer a pior coisa possível. Porque é inacreditável o quão bizarro pode ser. E o que mais dá raiva, assim, desse Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City é um detalhe bem complicado, que ele fica muito perto de ser bom. Como assim? Acho que o que deixa ele pior de tudo, o que piora completamente Resident Evil, essa versão, é isso. Muita gente, você vai ver muita gente falando mal desse filme, por razões óbvias que eu vou comentar aí durante o vídeo. Mas eu acho que o pior pecado dele é ter chegado muito perto, muito pertinho mesmo de ser bom. Então ele tava tão perto, tão perto, tão perto de ser bom, que quando ele é ruim, isso vai te devastando. Porque, nossa, tem esse negócio aqui, pode ser que dê uma coisa boa, mas não dá. Ah, não, pode ser que pode ser que... Não dá. E continua assim pra sempre. Bom, eles quiseram fazer uma coisa mais próxima dos games. Tudo bem. Eles têm 1h30 e muito menos orçamento do que os filmes da Mila Jovovich. Então, eu não entendo porque eles decidiram fazer isso, porque que o Johannes Roberts decidiu fazer isso. Mas o que é decidido aqui é fazer uma coisa que vai cobrir Resident Evil 1 e 2 e pular Resident Evil 3 meio que, né? Porque o final, digamos assim, é o final de Resident Evil 3, de certa forma, só que ele meio que pula. A gente já vai explicar isso um pouco mais no roteiro, eu tenho que falar disso de novo, senão a crítica não faz sentido. Infelizmente tem que dar bastante spoiler pra poder comentar aí sobre esse filme. Tudo bem, né? O roteiro dele, como eu disse, mistura os 2 primeiros jogos. E não só isso, ele mistura os 2 primeiros jogos na mesma noite. Entre o primeiro game do Resident Evil e o segundo, passa algumas semanas ou meses, ou até ano até, se eu não me engane. Passa um bom tempo entre um e outro. Pelo menos algumas semanas passam. E já aqui é um em seguida do outro. Se você quiser fazer Resident Evil 2 e 3 e misturar os dois e fazer uma continuidade, tudo bem. Só que o problema é que não é o 1 e o 2, que não combina. Os roteiros não conversam muito bem. E pior ainda do que isso, eles não têm orçamento pra fazer isso. Então ele tá forçando a barra. Então a gente tem aqui o Leon, que aparece aqui. A gente tem a Claire Redfield, que ela até acaba sendo a protagonista aí do filme como um todo. A gente tem o Chris Redfield. A gente tem o Wesker e a gente tem a Ada Wong, que aparece bem no finalzinho lá na cena pós-crédito. Isso não importa porque não vai ter sequência. Ok, então a gente não tem o Barry, o Barry aqui. Pois é, o Barry Burton não aparece por alguma razão que eu desconheço. Inclusive, tem um personagem que podia ser substituído pelo Barry Burton bem fácil, que é o chefe de polícia. Eu não sei porque não é substituído, mas, de novo,
tudo bem, né? O que acontece aqui? A Claire dessa versão aqui, ela é uma criança que é órfã, junto com o Chris Redfield, e eles são meio que adotados pelo William Birkin. Pois é, William Birkin, do Resident Evil 2. E não dá certo. O William Birkin tem uma idade não tão distante da deles nos jogos, e o pior não é nem isso, o pior é que isso acaba levando pra algumas coisas que dá pra ver que o roteirista, as pessoas que estavam escrevendo esse filme não pensaram muito bem em desenvolvimento de personagem ou em conexões entre uma coisa e outra. Por quê, né? O William Birkin meio que adota, né, tanto o Chris quanto a Claire. Só que esse meio que adota, ele não adota realmente, ele cuida das crianças do orfanato, ele faz experimentos, né, da Umbrella, etc. Mas o que é mais peculiar desse rolê todo é que o William Birkin, ele acaba, o tempo acaba passando, o Chris cresce e a Claire vai embora de Raccoon City, né? Ela vai embora de Raccoon City e ela tá voltando durante o começo deste jogo, que é o começo de Resident Evil 2, o game também. A Claire voltando pra Raccoon City. Então aqui a gente tem o caminhoneiro lá, que é da abertura do jogo. A gente tem o Leon cortando atrasado pro seu primeiro dia de trabalho. Inclusive ele cruza com a Jill Valentine, com outro pessoal ali junto com o Wesker. O Wesker que é interpretado pelo Tom Hopper, não sei porquê, mas tudo bem. Ele não combina com nada com o personagem. O Wesker da Mila Jovovich era muito melhor mesmo. Sim, tipo, anos-luz de diferença. Mas tudo bem, né? A gente continua daí e aí tem uma divisão, né? Porque o filme quer cobrir os dois jogos numa única noite. E não tem como. Então, qual que é a desculpa? Enquanto tá começando o apocalipse zumbi dentro de Raccoon City, o chefe de polícia, que é Raccoon City daqui, Raccoon City é do Paul W.S. Anderson, é uma cidade gigantesca, né? Uma metrópole. A Raccoon City dos jogos é uma cidade de porte mediano, né? Uma cidade já considerável, e aqui é uma vila. Aqui é uma vila, sério, é um bairro. A Raccoon City inteira é um bairro. Eu não sei por que eles têm um negócio de polícia tão ostentativo, gigantesco, pra ser um bairro. Mas tudo bem, né? A gente continua a partir daí. Então a galera, o chefe de polícia manda uns caras pra mansão, né? Que é o Chris, o Wesker, um cara genérico que eu não lembro o nome. Sabe como esses caras genéricos funcionam nesse tipo de filme, né? O cara do helicóptero, que também aparece nos jogos. E quem mais que vai pra mansão? Aí a Jill Valentine, né? Ela é tão irreconhecível como Jill Valentine que eu acabei esquecendo que é Jill Valentine. E a Jill Valentine vai pra lá junto com o Wesker. Aqui a Jill Valentine tem um crush no Wesker e o Chris tem um crush na Jill. Eu não sei se isso tem alguma coisa nos jogos do Chris e a Jill, mas do Wesker eu tenho quase certeza que não. 99,9% de certeza que não. Mas ok. Enquanto isso, tá acontecendo o apocalipse na cidade, né? Por alguma razão esquisita, o chefe de polícia sabe do apocalipse, sabe das passagens secretas, isso nunca é explorado. Os personagens todos, cara, eu tô falando tudo isso pra explicar o roteiro, porque o roteiro é uma bagunça tão grande. É porque você tá tentando esmagar dois enredos que já são bem grandes e bem complexos num só. Então não presta. E aí, ok, tem tanta bagunça que é difícil até descrever. Então a gente tem o chefe de polícia que, por alguma coisa, ele quer fugir de Raccoon City, mas ele não consegue. Ele volta ali pra estação de polícia. Ali ele encontra a Claire e o Leon, porque a Claire e o Leon tinham que aparecer juntos. E por aí vai. Então assim, o roteiro é uma bagunça, ele mistura os dois jogos de uma maneira que não presta. Você vai ver que os personagens eles não se conectam uns aos outros. Eles começam de um jeito e acabam do mesmo jeito. Então a Claire tem uma certa personalidade no começo do filme e um certo tipo de forma de pensar. Isso se mantém durante o filme todo. As diferenciações para os jogos, a coisa que fica mais óbvia é que novamente eles estão tentando humilhar certos personagens. Inclusive é a segunda vez que um Leon é escrito em live action exclusivamente para ficar sendo humilhado o filme todo. O Chris, ele também é humilhado, mas de uma forma diferente, porque o Chris é tratado como um cara bobo e burro. Outra coisa aqui que o roteiro joga de lado, né? Como eu falei, o William Birkin, ele tinha adotado o Chris e a Claire. O Chris não liga a mínima, tipo assim, nenhum dos dois parece que liga tanto pra esse fato. Parece que é um fato que, tipo assim, eles trocam os olhares com ele, a Claire troca um olhar com ele em certo momento, mas nada tem a ver com nada. Não é um negócio que não conversa, assim, não conversa. Então tem essa informação que acaba não valendo de nada pra história como um todo. E você vai ver, de novo, os personagens eles não se desenvolvem durante o filme todo. O Wesker, ele é um cara meio que bonzinho aqui, ele meio que tá ali sem querer. Então, tipo assim, ele trai a galera, mas ele meio que não trai, ele meio que...
ele não quer trair, ele só que tá tentando sobreviver, então ele não é como o Wesker dos jogos, que é realmente do mal, que é realmente malvadão. Inclusive também tem aquela outra inversão, porque a própria Ada Wong, ela meio que trabalha pro Wesker em muitas ocasiões, e aqui é meio que o contrário. É meio esquisito, como não vai ter sequência, provavelmente a gente nunca vai descobrir exatamente qual que é dessa parada, mas ok. Então o roteiro tem várias camadas de besteira, de subplot e ideias jogadas que não conversam umas com as outras, os personagens não se desenvolvem. E ainda tem mais um layer pra tudo isso. É tedioso. É tedioso, é estranhamente tedioso. Você parece que não tem o boom, não tem aquele negócio que te carrega durante o filme todo. E o orçamento também é gasto em uma coisa que é legal que tenha, só que ao mesmo tempo não funciona pro contexto do filme. O que é legal que tenha? O fanservice, no sentido de que tem várias cenas que saem dos jogos. Então a entrada na mansão Spencer, a batida do caminhão, o corvo. Tem várias pequenas cenas assim que vão sendo adicionadas a partir de cada contexto que tem a ver com os games. Então, vidros quebrando, zumbis estando pelos vidros e etc. Então tem muitas coisas que você lembra disso. Inclusive ele mistura vários detalhes de vários jogos, vários contextos. No começo do filme, você vai ver que tem um caminhoneiro que atropela uma zumbi. Esse zumbi depois desaparece e fica meio do nada. O fato dele atropelar zumbi é uma desculpa para justificar o que acontece depois com ele. No entanto, do ponto de vista cinematográfico, imita em um certo momento a abertura de Resident Evil 4 game, em que tem alguém observando um cara urinando. Pois é, tem alguém observando um cara urinando. Então, aqui no caso não tá observando ninguém mijando, mas mas o zumbi tá lá de fora e ele imita meio que essa câmera do zumbi olhando lá de longe, né? No caso do Resident Evil 4 são ganados, mas ainda assim. Outra coisa, referência que você vai ver aqui com frequência, você vai ver que tem no começo, né? Quando as pessoas estão começando a virar zumbi ainda, pela infecção que tá se espalhando pela cidade, muitas dessas pessoas aí, o olho dela sangra, né? E isso é tipo de referência aos Madini lá do Resident Evil 5, né? Que quando o Madini, aquela plaga diferente que foi desenvolvida para os Madini, entra em você, os olhos sangram, né? Sangra pelos poros. Então, isso daí fica como uma referência visual aí pra outra coisa que não tem a ver com o T-vírus, G-vírus que é comentado durante o filme, mas ainda assim, né? Reparou o tanto de coisa que eu tô falando pra explicar coisas relativamente normais? Então, pois é. Então toda essa bagunça, no final, quando ela vai tentar se juntar, ela não presta, porque como ninguém se desenvolveu de nenhuma forma, soa muito artificial e ninguém tem diálogos naturais uns com os outros. O que, de novo, é absolutamente bizarro, porque Resident Evil tem um roteiro razoável já pronto. Então não é necessário tudo isso. Uma coisa que é interessante, talvez esse seja o pensamento do diretor ou o pensamento das produtoras, não sei dizer, é o seguinte: Resident Evil 1, ele é um filme relativamente barato de se fazer. Um filme do Resident Evil 1. Barato, assim, pros contextos de Hollywood, né? Então, o orçamento desse filme daria pra fazer um filme bom de Resident Evil 1 no lugar dessa mistura de Resident Evil 1 e 2. E o que é interessante de se pensar é que, pensa no seguinte: Resident Evil se passa numa mansão bem grande, tem várias coisas ali pra se explorar e etc, né? O primeiro jogo. E muita gente diz, né, muitos comentários que eu vejo, ou pelo menos deu pra ver que a ideia dos diretores de Resident Evil, inclusive do Paul W.S. Anderson e aqui também desse Johannes, é que tanto o Johnny Roberts quanto o Paul, os dois fazem a mesma coisa com a mansão, que é sair da mansão porque eles acham que aparentemente a mansão é muito pequena. Dá pra entender isso, essa que parece que é a ideia. Só que não é verdade. Pensa no seguinte: tem um filme chamado O Homem nas Trevas. É um filme, tem as Trevas 1 e 2, algum dia eu vou fazer vídeo sobre eles, mas não importa. O que importa é que ele se passa numa casa de porte médio grande. E você consegue passar o filme todo nessa casa de porte médio grande e sem sentir que você tá com pouca variação. Quase o filme todo se passa lá dentro. E aqui é uma mansão. Você consegue sim fazer um filme muito decente só na mansão, se você realmente trabalhar em cima disso. Não entendo por que isso não é feito. Isso acaba sendo mais... toda essa coisa acaba sendo mais desagradável do que qualquer outra coisa. Dito tudo isso, a direção que tem aqui, ela vai muito pro fanservice, né? Ela tem várias cenas aí que, como eu falei, elas acabam remetendo a momentos de Resident Evil, momentos separados. No entanto, tem muitas decisões aí duvidosas, inclusive essa de misturar os dois jogos num só.
os personagens não se desenvolvem, inclusive não tem muita direção de atuação, os atores, inclusive a Claire Redfield, que é interpretada pela Kaya Scodelario, eu acho que é assim que pronuncia, o nome vai estar aí na tela, ela é uma boa atriz, e dá pra ver que ela conseguiria fazer a Claire melhor se fosse possível, mas o diretor escolheu que não, ele simplesmente não quis dirigir ator nenhum por alguma razão. As cenas que imitam as cenas do jogo funcionam bem porque ele tá simplesmente fazendo o Ctrl+C, Ctrl+V com a cena do jogo, né? Então vai funcionar bem porque os jogos realmente tem uma coisa cinematográfica bem forte, né? Então toda a cinematografia já tá pronta, todos os ângulos de câmera, tudo tá pronto, então mais fácil de fazer, né? Partindo daí, os atores, como eu falei, a Kaya vai muito bem, o resto não. É complicado, né? A Hannah John Kamen, que faz a Jill Valentine, ela é de grande nota, mas o resto dos atores estão ali, estão tentando fazer o trabalho deles, mas o diretor não tá afim de dirigir eles, então fica nisso, né? A gente chega aí a trilha sonora em que você não vai recordar de nada dela. Eu realmente não me lembro de ter música no filme, Vitão, tá bom, né? Eu sempre vou fazer esse comentário, porque, né, tá bom. Então, dito tudo isso, né, o conjunto da obra que a gente tem aqui é uma chance de recomeço que é jogada fora no lugar de um recomeço, uma mistura de um começo com uma continuação passando ao mesmo tempo, coisa que acaba não combinando. Uma mistura de roteiro ali entre um personagem e outro, que os personagens não se desenvolvem, nem vão pra lugar nenhum, inclusive eles ficam tediosos por o fato deles não se desenvolverem tanto. A mistura ali de enredos que não conversam muito bem um com o outro, então na hora de juntar tudo continua uma salada. Partindo daí para uma direção que prioriza o fanservice, que não é necessariamente ruim, sabe? Não é necessariamente ruim, porque são cenas muito bem elaboradas dos jogos. O acidente do caminhão, a aparição do primeiro Licker, e esse tipo, a entrada na mansão, a queda uma queda de helicóptero. Então tem coisas ali que são bem dirigidas e tal, mas já são coisas que já estão prontas. Mas a direção de atuação parece que os atores estão soltos, parece que eles não estão sabendo muito bem o que eles estão fazendo. Inclusive, essa ideia de ficar tentando humilhar o personagem dos jogos também não tem muito sentido de novo. Inclusive quando estão sendo humilhados por personagens que também são dos games. Pelo menos isso, né? Porque a Alice nem isso era, né? Mas tudo bem, né? Não que eu odeie a Alice, mas esse negócio dela ficar humilhando personagens dos games era um pé no saco. Aí partindo finalmente para atuações que deixam a desejar, devido mais, eu vou ser sincero que é mais culpa do diretor do que dos atores, e finalmente a trilha sonora é esquecível. Somado tudo isso causa um imenso desespero somado tudo isso acaba causando um certo desespero, porque o filme fica tedioso na maior parte do caminho que ele vai, porque parece que ele só tá obedecendo, temos que chegar aqui nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, e não tá conversando uma coisa com o outro, um ponto com o outro não conversa, né? Além disso, cara, eu vou falar um spoiler aí logo mais. Então, pra mim, a nota de Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City é um glorioso 3 de 10. Pois é, ele tem tanto potencial, ele tem várias cenas que chegam quase lá. Você vê que o terror tá ali, tá quase ali, tá quase ali. E esse quase ali é o que ferra o filme, porque ele tá tão perto de ser interessante e é jogado fora. Tão perto de ser interessante e é jogado fora, e fica nisso pelo filme todo. Bom, se você ficou aqui até agora, né, até esse final, e não quer ouvir o spoiler desse filme, eu peço para que você vá ali, né, ver os links na descrição, comentar o que você acha desse filme depois de ter visto. Mas agora eu vou falar um spoiler, né? Um spoiler que é um detalhe relativamente pequeno, mas é importante. Para quem não quiser ouvir mais spoilers, então falou aí. Mas para quem fica, eu vou falar um spoiler agora, ok? Então spoiler. No final do filme, ele mistura Resident Evil 1 e 2 e pula o 3. Ou seja, tem que destruir Raccoon City, correto? Correto. Nos jogos, e até no filme da Mila Jovovich, é uma explosão atômica que eles fazem isso. Nos dois. Aqui, como eles não tinham um orçamento, eu não sei o que deu na cabeça do diretor. Não tem orçamento, né? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o chão implodir, tipo que nem Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge, lá quando o Bane explode o chão do estádio de futebol. E é isso. Isso é destruir a cidade, destruir o vírus. Isso não tem a menor lógica, a menor condição. Ou pelo menos a ideia da bomba atômica é que incinerar o vírus. Aquilo ali é só tipo, não, nós estamos deixando a vida dos zumbis mais inconveniente. É tipo basicamente isso que está acontecendo, porque não eliminou o problema. Mas tudo bem, né? No filme ele diz que acabou com o problema.
fazer o quê, né? Pelo menos por alguma vantagem ainda realmente tem a ver com bioterrorismo aqui, não com bioarmas, né, no caso, e não com o apocalipse apocalíptico que acontece no caso da Milla Jovovich. Então é isso aí, se tiver gostado do vídeo por algum motivo, razão ou circunstância, embora com quase certeza que não tenha gostado do filme, eu peço pra você dar um like, e se inscrever, apertar ali no botão de notificações. Se estiver com o coração aberto, vai ali nas links da descrição, ali tem também o link pro canal de games e também os links para os financiamentos coletivos. Peço também que veja ali embaixo o lugar dos comentários para comentar o que você acha de Resident Evil. Bem-vindo a Raccoon City. Então, apesar de dizer bem-vindo, só um adeus aos filmes do Resident Evil, porque acabou todos finalmente. Então é isso aí, valeu e até mais.